eu sou o pastor Daniel do Amaral, da Igreja Presbiteriana Unida de Brasília. Quero apresentar a vocês mais um módulo de nosso projeto Diálogos de Crescimento, a Escola Bíblica Dominical da IPU de Brasília. O tema que vamos apresentar hoje não é muito comum nas aulas de escola dominical. Vamos falar da formação do texto do Novo Testamento grego em 2 videoaulas. Esse tema normalmente é discutido em seminários teológicos, em faculdades de teologia, é considerado assunto para teólogos. Todavia, consideramos que os membros de nossas igrejas só têm a ganhar quando avançam na compreensão do processo de formação do texto bíblico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Esperamos que aqueles que nos assistem sejam muito edificados com o conteúdo que vamos apresentar e estamos sempre abertos a críticas e sugestões para melhorar nosso ministério. Que Deus abençoe a todos e todas. Nesta segunda aula, vamos apresentar os principais documentos que servem como base para o texto do Novo Testamento grego, os papiros e os pergaminhos mais importantes, as edições impressas do Novo Testamento grego e os principais pesquisadores que contribuíram para a construção do texto grego mais próximo dos documentos originais. Conforme nós vimos na aula anterior, a versão em português aqui no Brasil mais difundida da Bíblia e especialmente do Novo Testamento é a tradução de João Ferreira de Almeida, que tomou como base o Novo Testamento grego, do qual ele dispunha na sua época, nos séculos 17 e 18. Atualmente, esse Novo Testamento grego está disponível numa edição como esta, que é comercializada pela Sociedade Bíblicas Unidas e outras editoras. Nós vimos também que a construção do Novo Testamento levou mais ou menos uns 80 anos, desde a publicação da primeira carta de Paulo aos Gálatas até a edição da Epístola de Judas, já depois do ano 100, já no século II. Uma sequência de cartas de Paulo e evangelhos foram sendo publicados nesse período e montaram então o elenco de documentos que compôs o Novo Testamento. Então nós temos essa edição do Novo Testamento dividida em capítulos, em versículos, com subtítulos de cada trecho do Evangelho, no caso, ou das epístolas. Na Bíblia de Almeida existe esse aviso, que aparecem conteúdos entre colchetes que fazem parte do trabalho realizado pelo tradutor João Ferreira de Almeida, mas que atualmente não fazem parte do texto grego atualizado, texto grego que é publicado como base para as traduções da Bíblia. É o caso, por exemplo, da oração do Pai Nosso. Existe lá no final um trecho entre colchetes: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que nós, como evangélicos, incorporamos na oração do Pai Nosso, mas que no texto de Mateus, que a gente vê, por exemplo, no Novo Testamento grego, esse texto não aparece na maioria dos manuscritos mais antigos. Ele é um acréscimo um pouco mais recente de natureza litúrgica. Nós podemos notar isso quando fazemos a leitura do texto grego. Esse material, que aparece em algumas versões e não aparece em outras, é chamado de variantes textuais. As variantes textuais, então, são aquelas frases, aquelas palavrinhas que estão em uma determinada versão antiga do Novo Testamento grego e não aparecem em outras. Por que isso acontece? Existem os erros não intencionais. Então, uma palavra, por exemplo, não havia no tempo em que eram feitos os papiros, os pergaminhos, não havia espaço entre as palavras, as letras ficavam todas juntas. Então, às vezes, podia acontecer que um tradutor, ou alguém que fez a leitura do texto grego, leu 2 palavras onde era uma só. Isso pode ter acontecido várias vezes, porque nos manuscritos originais não havia separação
de palavras entre si. O negócio era aproveitar o espaço ao máximo. Então as letras ficavam todas juntas uma da outra. Uma outra coisa também são os erros de grafia. Pode acontecer de um copista não ter tanto conhecimento da língua grega assim e ter escrito uma palavra errada. Há outros erros que o copista sabia que estava errado. Então, os erros de memória. Pode acontecer que o escriba se esqueceu da palavra exata que era da passagem e colocou ali um sinônimo. Às vezes também ele pode ter colocado uma outra palavra porque não estava enxergando direito aquilo que estava escrevendo. A má visão do escriba que estava copiando o manuscrito. Era muito comum, inclusive, para melhorar a produtividade das cópias dos pergaminhos e dos papiros, era comum uma pessoa ficar lendo em voz alta o texto do Evangelho e vários copistas, ouvindo a leitura, fazerem a cópia, como se fosse um ditado. Nessa hora alguém poderia ter ou esquecido, perdido uma palavra e não quis falar que perdeu a palavra, então deixou passar batido na hora da cópia. Às vezes acontecem também aquilo que nós mostramos, as mudanças litúrgicas. No caso do Pai Nosso, acrescentaram aquela terminação que é litúrgica, era parte da leitura do Pai Nosso quando era feita nas celebrações, nos cultos. Acontece muito, por exemplo, em lecionários. Eram publicações com o calendário dos domingos, como nós usamos hoje ainda nas igrejas. Então, em determinados textos do Evangelho que eram lidos no domingo, acrescentava-se alguma coisa que aí o leitor da Bíblia já fazia a leitura direto no próprio texto bíblico. Então é o caso da doxologia da oração dominical. O seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma outra coisa que acontece também são mudanças harmonizacionais, ou seja, o copista está escrevendo um evangelho e lembra que aquela passagem aparece também em outro evangelho e acaba colocando lá uma palavra que lembra o texto do outro evangelho. Então, para ficar tudo parecido, eles acabavam incluindo uma outra palavra para facilitar a relação entre os dois textos. Aqui o exemplo citado, Lucas 11 e Mateus 6. Um pesquisador chamado Gleason Archer, ele sugere que na hora de você tentar descobrir qual o texto grego mais antigo, ou digamos assim, mais próximo do original, que critérios devem ser adotados para se avaliar uma variante textual? Então, primeiro, deve-se preferir o texto mais antigo. Isso a gente sabe pela idade do papiro, do pergaminho, em que época ele foi escrito. Então, se ele é mais antigo, a princípio ele tem preferência, mas não é só isso. Deve-se preferir o texto mais difícil, porque às vezes o copista tentava facilitar um pouco a leitura do texto. Então, aquele texto que não está explicado ou que tem alguma palavra menos usual, ele tem preferência. Deve-se preferir o texto mais curto, porque quem conta um conto acrescenta um ponto. Então, é muito mais provável ter acréscimos no texto bíblico do que ter omissões. Então, texto bíblico mais curto. Deve-se preferir o texto que explique melhor as variantes, então o texto que esteja mais em comum com as variantes que existem. O apoio geográfico mais amplo dado a um texto faz que ele seja preferido. Então, aquele texto que é aceito pela maioria das igrejas, das diversas cidades, das diversas regiões, Roma, Alexandria, Antioquia, se ele teve uma aceitação maior em um maior número de cidades, ele provavelmente ele é o preferido. Uma outra coisa é que o texto se conforme melhor com o estilo e com o vocabulário do autor. Isso, evidentemente, implica no conhecimento do grego de cada autor. O grego de Pedro é totalmente diferente do grego de Paulo. Paulo era um escritor culto, então ele tinha um melhor
vocabulário. Pedro, por exemplo, já não tinha um vocabulário tão bom. Então, determinadas palavras, por exemplo, não combinam muito com o estilo de Pedro, que escrevia um grego mais simples e mais próximo do pensamento hebraico, do aramaico que ele falava. E deve-se preferir o texto que não dê sinais de desvio doutrinário. Isso também é um outro critério, aquele que está de acordo com o pensamento dos apóstolos e dos cristãos da igreja primitiva. A fonte do Novo Testamento grego são os documentos, os materiais que foram sendo descobertos no trabalho arqueológico, no trabalho de pesquisa. E aqui nós temos três tipos de documento: os papiros, os pergaminhos e os documentos de papel. A planta papiro é muito conhecida por aqui como uma planta ornamental, mas ela é nativa das margens do rio Nilo, lá no Egito. Então, é uma planta de países de clima quente. O papiro, então, serviu para documentar toda a civilização egípcia e acabou também beneficiando a documentação dos textos, os primeiros textos das igrejas. Como era feito o papiro? Bom, os egípcios arrancavam o papiro lá da água do rio Nilo, cortavam o caule da planta em tirinhas, colocavam essas tiras numa faixa horizontal, numa faixa vertical, jogavam uma mistura de água com vinagre para limpar esse caule, para facilitar a aderência dessas tiras, e depois era aplicado um peso para que essa folha ficasse toda ela junta, né? Todas as tirinhas ficassem todas juntas, formassem então uma folha. E uma vez pronta, então estava preparada para ser utilizada, como foi muito no Egito e foi também pelos primeiros documentos da igreja. Os papiros são documentos bastante antigos e o mais antigo deles é esse, o chamado Papiro 52, P52. O número do papiro não tem a ver com a antiguidade dele, tem a ver com a época que ele foi descoberto. Então, o papiro 1, o papiro 2, o papiro 3 são mais novos do que o papiro 52, porque eles foram descobertos antes, mas eles são de séculos depois, eles são de uma época mais tardia. Então, o papiro 52 ele foi identificado como sendo do ano 125. Isso, em termos arqueológicos, não é nada. Assim, apesar dele ter mais ou menos 100 anos entre a vida de Jesus e esse papiro, na antiguidade isso era um tempo muito curto para se fazer um registro de alguma coisa, de um fenômeno como foi o ministério de Jesus. Então, historicamente, ele é muito, muito próximo. E muito próximo da própria publicação do Evangelho de João. O Evangelho de João é do final do primeiro século. Então, ele deve ter aí 20, 25 anos depois da publicação, digamos assim, do original do Evangelho de João. Aqui nós temos o mesmo papiro, ou seja, um fragmento, um pedacinho do papiro contendo palavras de alguns versículos, na frente e no verso. Esse é um papiro só virado frente e verso. Esse é o mais antigo de todos, o papiro 52. Outro papiro muito antigo é o papiro 64. Esse, então, são 3 pedacinhos, 3 trechinhos do Evangelho de Mateus que estão escritos nesses 3 pedacinhos. Esses 3 pedacinhos valem milhões de dólares. Milhões de dólares.
A maioria desses papiros está ou no Museu Britânico, ou no Vaticano, ou em São Petersburgo, na Rússia, e também em universidades americanas. Alguns papiros estão também na França. Aqui nós temos um papiro mais completo. São várias folhas e tem todo o Evangelho de João. É o papiro chamado 66. Então nós temos aí um trecho maior e vocês podem observar que não existe espaço entre as palavras. As letras são todas juntas. Não tem separação de sílabas, não tem nada. Era assim que se escrevia o grego na época do Novo Testamento. Outro papiro todo fragmentado, mas também muito importante, do ano 150. Ele é um pouquinho mais novo do que o papiro 52. É o papiro 90, com trechos também do Evangelho de João. Aqui um papiro mais extenso, na realidade era um caderno, aí está só uma parte. Aqui nesse papiro, o papiro 45, do ano 250, tem trechos dos 4 evangelhos e do livro de Atos dos Apóstolos a partir do capítulo 4. O resto, infelizmente, não, ele se perdeu. Então esses são alguns dos principais papiros do Novo Testamento grego, que servem como base para as versões atuais do Novo Testamento grego. O papiro é uma planta que cresce em países de clima quente. Nos países de clima frio não tinha papiro. Então o material utilizado para escrita, para documentos, era o pergaminho. Pergaminho é couro de pequenos animais, ou cabras, ovelhas, bezerros, couro que era extraído desses animais e depois de um processo com aplicação de cal, eram arrancados os pelos e depois de um tratamento, esse couro estava pronto então para servir de meio de escrita. Ele tem uma durabilidade um pouco maior, não é? Então os papiros conseguiram ser conservados em lugares de clima muito seco. É o caso do Egito, é o caso da Palestina. Já os pergaminhos conseguiram ser conservados em outros ambientes. Os pergaminhos são um pouco mais extensos, eles formavam livros mesmo, cadernos de manuscritos. Este pergaminho é chamado Codex Sinaiticus. Ele foi descoberto na Península do Sinai, no mosteiro de Santa Catarina, lá no Sinai. Ele é do século IV e recebeu o nome de Aleph. Aleph é essa letra hebraica, primeira letra do alfabeto hebraico. O descobridor desse códice considerou esse aí o principal documento, a principal fonte. Não tinha nada na época dele que fosse mais antigo do que esse. Então ele achou que já tinha chegado mais longe em termos de documento antigo. Ele tem uma Bíblia praticamente completa, metade do Antigo Testamento grego e todos os livros do Novo Testamento, os chamados livros deuterocanônicos, que a gente conhece como apócrifos, livros de Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria e outros do Antigo Testamento, a Epístola de Barnabé, que não era aceita por toda a igreja, mas está aqui, e partes do chamado Pastor de Hermas, que também não era unanimidade na igreja, mas foi incluído nessa coleção. Então é um documento bastante completo e que serviu para muitas pesquisas. Outro pergaminho interessante é o Codex Alexandrinus, que contém a maior parte da Septuaginta, ou seja, do Antigo Testamento grego, e também do Novo Testamento. Esse é outro
muito importante, um pergaminho do século IV, assim como o Codex Sinaiticus. Esse é o Codex Vaticanus, que o nome já diz, está guardado lá na Biblioteca do Vaticano. Ele contém a Septuaginta, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as epístolas paulinas, a Epístola de Hebreus até o capítulo 9, 14, mas não tem nem a primeira e segunda Epístola de Timóteo, Tito, Filemão e nem o Apocalipse. Ficaram faltando aí nesse manuscrito. Também serviu de base para boa parte das pesquisas sobre as versões mais antigas do Novo Testamento grego. O Codex C, ele tem esse nome, Codex Ephraemi Syri Rescriptus. Se a gente reparar direitinho, existe um texto mais escuro, escrito por cima, e lá no fundo existem umas letrinhas. É esse texto do fundo que é importante para nós, porque é uma versão do Novo Testamento que tem todos os livros, menos a segunda carta de João, os livros incompletos, e mais 6 livros do Antigo Testamento. O que aconteceu foi que alguém precisou de um pergaminho para escrever as obras de Santo Efrem, um teólogo da Igreja do Oriente, raspou o pergaminho para apagar o texto bíblico que tinha lá embaixo e começou então a escrever as obras de Santo Efrem. Ele achou que essa Bíblia estava muito velha, não precisava mais dela. Então, hoje em dia, a gente quase não se preocupa com o texto de Santo Efrem. O que os pesquisadores querem é saber o que está ali por baixo. O pergaminho está manchado porque ele já levou banhos de substâncias químicas para ajudar a realçar o texto de baixo. Então, por isso ele ficou desse jeito. Esse tipo de reaproveitamento de pergaminhos é que se chamava de palimpsesto. Então é um caso aqui de um palimpsesto. 2 textos, um escrito por cima do outro. E no caso, o de baixo é o que a gente está querendo, a gente está mais interessado. O Codex D, chamado de Codex Beze Cantabrigensis. Beze quer dizer que ele pertenceu a um dos companheiros de Calvino em Genebra, o reformador Teodoro de Beza, reformador francês. Cantabrigensis quer dizer que ele está guardado em Cambridge. Cantabrigensis era o nome romano da cidade de Cambridge, na Inglaterra. Ele doou esse pergaminho para Cambridge. E tem os 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos. Já bastante legível, bem conservado. É também um dos textos que serve de base para as edições do Novo Testamento grego. Teodoro de Beza tinha também um outro pergaminho, esse do século VI, um pouco mais recente, com as epístolas de Paulo e a carta aos Hebreus. E era um manuscrito bilíngue, estava escrito em grego e também em latim. Então, esses são os principais papiros e pergaminhos que servem de base para a pesquisa do Novo Testamento grego. Mas existem centenas, tanto de papiros como de pergaminhos, que todos eles são consultados. E sempre com aqueles critérios, né? Qual o texto mais antigo, qual o texto mais difícil, qual a importância de cada um vai variar muito. Com o crescimento da igreja antiga, foi necessário traduzir o texto grego para outras línguas. O siríaco, lá na Palestina, o latim, a chamada versão Vetus Latina, o armênio, língua lá da Armênia, foi um dos primeiros reinos do mundo a adotar o cristianismo como religião oficial. Na África, lá na Etiópia, na língua guês, uma língua antiga da Etiópia. O gótico, que era a língua dos germânicos que viviam nas margens do
Império Romano, quando eles foram sendo evangelizados, surgiu a necessidade de se traduzir a Bíblia, né, o Novo Testamento, para a língua deles. E o eslavônio também, quando os eslavos, né, os búlgaros e os russos começaram a se aproximar do Império Bizantino, então os missionários, principalmente Cirilo e Metódio, fizeram a tradução do texto grego para a língua deles, que é um antepassado da língua russa. Para isso, eles precisaram, inclusive, inventar um alfabeto, o chamado alfabeto cirílico, que é derivado do grego, porque eles falavam essas línguas, mas não escreviam. Eram populações que não tinham um alfabeto para escrever a própria língua. Então, Cirilo e Metódio criaram um alfabeto próprio para traduzir o Novo Testamento para o eslavônio. Então, essas traduções antigas, elas são úteis também para identificar qual o texto grego que serviu de base para elas, porque elas refletem a versão do texto grego adotado em cada língua delas. São versões bastante antigas, então acabam entrando também na lista de referência para a identificação das variantes do Novo Testamento grego. O Novo Testamento grego também ganhou edições impressas, principalmente a partir, claro, da invenção da imprensa. Gutenberg inventou a máquina, né, a primeira imprensa, e o primeiro livro impresso foi uma Bíblia em latim, com esse capricho todo, com os desenhos, com tudo, todos os recursos. Então ele fez essa primeira impressão da Bíblia na cidade de Mainz, na Alemanha. A invenção da imprensa aconteceu na época do Renascimento, e Erasmo de Roterdã, um religioso intelectual holandês, preparou então a primeira edição impressa do Novo Testamento grego, porque só existiam pergaminhos e papiros, né? Mas eram mais os pergaminhos que eram usados. Então ele pegou esses manuscritos do texto do século XII e XIII, o chamado texto bizantino, e fez uma edição para ser impressa. A edição que saiu era em duas colunas, na esquerda o texto grego, na direita o texto em latim, porque era uma língua, o latim era uma língua muito falada, muito conhecida, as pessoas estudavam latim, se comunicavam em latim. Era como o inglês hoje, na Europa dessa época. Então, em 1º de março de 1516, saiu a edição do chamado Textus Receptus, ou seja, o texto grego oficial, que foi utilizado pelos reformadores. Em 1517, quer dizer, um pouco mais de um ano depois da publicação desse texto, Lutero fez a publicação das 95 teses na igreja de Wittenberg. Foi o início simbólico da reforma protestante. Então, esses eventos têm a ver porque Lutero defendia justamente o acesso aos textos bíblicos, coisa que a igreja não autorizava para as pessoas comuns. E a disponibilidade desse texto impresso no Novo Testamento grego era uma arma poderosa para a reforma. Com o passar do tempo, esse texto de Erasmo de Roterdã, que ficou mais ou menos quase 300 anos como sendo o texto padrão, o texto majoritário, ele foi sendo revisto. Foram se descobrindo novas variantes, alguns erros aqui e ali, e a pesquisa bíblica então passou a buscar as versões mais antigas. As expedições arqueológicas também no Oriente Médio começaram a pesquisar e a descobrir versões mais antigas do Novo Testamento grego. Então, pesquisadores como Robert Estienne, chamado de Stephanus, e os alemães Johann Bengel, Johann Wettstein, Johann Griesbach, entre outros, são vários os nomes, eles contribuíram para que fossem feitas mudanças
no Novo Testamento grego. Aí no século XIX, então, foram publicados trabalhos de pesquisa de manuscritos antigos, do século IV e V. Nós vimos que Erasmo consultou manuscritos do século XII e XIII. Então já tínhamos recuado aí 800 anos na descoberta de textos gregos do Novo Testamento. O alemão Konstantin von Tischendorf decifrou o manuscrito C, aquele que tem dois textos, um escrito por cima do outro, o palimpsesto, e descobriu o Codex Sinaiticus, que estava lá escondido no mosteiro de Santa Catarina, no Sinai. Isso no ano de 1872. Dois pesquisadores ingleses, um pouquinho depois, em 1881, publicaram um trabalho com base no manuscrito B, o chamado Codex Vaticanus. Lá na Biblioteca do Vaticano, eles tiveram acesso a esse manuscrito e fizeram um grande trabalho de pesquisa nesse manuscrito. Tanto Tischendorf como Westcott e Hort acreditavam estar descobrindo ali a última versão, a versão mais original do texto grego do Novo Testamento. Então deram muita repercussão a seus trabalhos. Já no final do século XIX para o século XX, um alemão chamado Eberhard Nestor publicou uma edição do Novo Testamento grego com esse título em latim, Novum Testamento Graece, com base nos trabalhos de Tischendorf e também de Westcott Hort. Em 1904, aí já do início do século XX, a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, que era a maior distribuidora de Bíblias do mundo, ela adotou então essa edição do alemão Nestor como padrão, substituindo aquele antigo texto do Erasmo de Roterdã, que havia servido aos reformadores, aos grandes teólogos reformados nos séculos anteriores. Isso gerou uma certa reação em meios conservadores. Eles não aceitaram que aquele texto que serviu para Calvino, para Lutero, para Wesley e para outros grandes teólogos do passado, que aquele texto não fosse mais adotado como texto padrão. Em 1955, várias sociedades bíblicas da Europa, como da Holanda, da Alemanha, a Sociedade Bíblica Americana, quiseram então lançar uma edição padrão para o Novo Testamento grego, pegando as edições de Westcott Hort e de Eberhard Nestor, da Alemanha, e formaram um comitê com especialistas de universidades americanas e europeus. O Bruce Metzger, da Faculdade de Teologia de Princeton, e Kurt Aland, da Alemanha. E com isso surgiu então o The Greek New Testament, que é publicado pelas Sociedades Bíblicas Unidas, a United Bible Societies. Em 1979, então, tanto o The Greek New Testament, das Sociedades Bíblicas Unidas, e o Novo Testamento Graece, da Alemanha, passaram a adotar o mesmo texto grego. As diferenças estão nas notas de rodapé e nos subtítulos em inglês. O Greek New Testament tem lá os subtítulos em inglês. A versão alemã não tem o texto direto, sem essas interferências, o texto mais limpo. E existem algumas diferenças nas notas de rodapé. Essas duas edições, então, têm o mesmo texto, mas com o que se chama de aparato crítico um pouco diferente. São essas edições hoje que estão disponíveis para compra. O The Greek New Testament está na 5ª edição e o Novo Testamento Grego está na 28ª. Então você pode escolher tanto um quanto o outro como base para estudo do Novo Testamento grego. Estamos concluindo a segunda e última videoaula sobre a belíssima história da formação do texto do Novo Testamento grego. Esperamos que as informações oferecidas nesses 2 vídeos tenham contribuído não só para aumentar o nosso conhecimento sobre o assunto,
como também para melhorar nossa percepção da natureza e da importância da Palavra de Deus em nossa vida espiritual e na edificação de nossas comunidades. Convidamos a todos que assistiram esses vídeos para que assistam também outras produções da Igreja Presbiteriana Unida de Brasília no projeto Diálogos de Crescimento. Graça e paz.